recebendo hoje o médico neurologista João Felipe de Oliveira para falar sobre Parkinson. Esse mês agora tem todo um trabalho de conscientização sobre essa doença. Obrigado, né, doutor, pela visita mais uma vez aqui. Boa tarde, tudo certinho? Boa tarde, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui hoje. Espero que a gente possa desmistificar um pouquinho alguns conceitos, ajudar em outros, trazer um pouquinho aí de bagagem de conhecimento para todo mundo. É uma doença conhecida muito pelos tremores, né, das pessoas, mas não é só isso, doutor? Na verdade, assim, se a gente for falar até brevemente sobre história, né, a James Parkinson, que não só era um cirurgião e também foi geólogo e tudo mais, ele descreveu a doença de Parkinson como paralisia agitante. E nessa descrição dele, ele referia a todos os pacientes com tremor. Com o passar dos anos e o desenvolvimento dos critérios diagnósticos, sabe-se hoje que a doença de Parkinson foi inclusive cunhada como doença de Parkinson justamente porque nem todo paciente treme, mas todos os pacientes têm lentificação de movimento. Então o objetivo para a gente fechar um critério diagnóstico é a gente ter um paciente com lentificação de movimento somado a algum outro sintoma motor. Seria rigidez, pode ser um tremor de repouso, né? E dentre as características ao longo do tempo também estabilidade de marcha ou do caminhar. E a lentificação do movimento, até para facilitar na forma de conversar com as pessoas, seria, por exemplo, um bater a clara de ovo que o paciente começa a perceber uma fadiga, uma dificuldade no escovar os dentes, que ele começa a sentir a mão pesada e às vezes precisa utilizar a outra mão. Em alguma atividade no dia a dia, começar a perceber que às vezes parece que um lado balança mais que o outro no caminhar, nos afazeres. Então a gente começa a perceber que esse lado vai ficando mais em câmera lenta, mais encarangado. Sim. Isso seria a lentificação. Ô doutor, e tem acometido mais pessoas jovens também, além da terceira idade, por quê? Eu acredito que existe uma multiplicidade de fatores, né, para o acometimento da doença. Os principais fatores não são genéticos, eles, assim, eu não posso dizer que é um cunho familiar que vai desenvolver a doença. A maior parte das manifestações elas são esporádicas, mas o aumento que a gente vê hoje na incidência e na prevalência acontece de vários fatores. Um deles é o envelhecimento da população em países jovens, como o continente americano, né? A gente sabe que é um continente novo. Então, essa população tendendo a adquirir mais idade, a gente vai adquirindo mais pessoas com a manifestação da doença. Então, eu sei que você falou de jovem, mas para a gente ter uma proporção, acima de 65 anos, 1% da população tem doença de Parkinson. Então, com a população envelhecendo, essa prevalência vai aumentar. Dentre os jovens, nós temos que cuidar muito com relação a vários fatores, porque a gente não tem ainda bem certo qual o motivo exato e específico que a doença é causada. Mas a gente sabe que múltiplos fatores acontecem, além da predisposição do organismo, fatores metabólicos, dentre eles fatores de risco cardiovascular, pressão, diabetes, colesterol, obesidade, fatores ambientais que envolvem a exposição a tóxicos, toxinas, agrotóxicos, o que a gente já teve alguns pacientes previamente já relatando em consultório, são fatores de risco, né? Então, quando a gente coloca essa multiplicidade em fatores, parece que abre uma chave, né? Baixa uma chave, um interruptor, que a manifestação da doença aconteça. Aproveitar a sua presença aqui, doutor, para colocar um WhatsApp aí na tela, para a gente prestar serviço aqui no quadro Doutor Responde. Rosângela, está assistindo a gente, tem como saber se no futuro uma pessoa vai ter Parkinson? Obrigado, Rosângela, ótima pergunta, hein? Rosângela, uma pergunta bem bacana. Não só a gente vê isso na pergunta da senhora, mas no consultório, às vezes, os familiares indagando. Cada vez mais a gente discute sobre o hábito de vida saudável, sobre a questão de a gente estar fazendo atividade física, ter uma alimentação saudável, ter uma boa noite de sono, cuidar de pressão, diabetes, colesterol, entre outros mais. Hoje a gente ainda não tem o que a gente chama de um biomarcador para desenvolvimento de doença de Parkinson. Então, por exemplo, algum marcador no sangue, algum marcador no líquido da espinha ou cerebral. Tem se discutido muito, tem sido feita muita pesquisa relacionada a isso, mas nós não temos ainda algum biomarcador específico. Cabe a gente, dentro digamos, da qualidade de saúde do paciente, das características dele, a gente analisar se ele apresenta-se com um risco um pouco maior ou não do que a população. Mas, em âmbito geral, a gente não tem um biomarcador.
Doutor, obrigado pela visita aqui. João Felipe de Oliveira, são 200 mil pessoas atingidas com Parkinson hoje no Brasil. Cada vez mais possam se cuidar, né? Vai ter agora até uma corrida aqui em Blumenau, né? A gente também está divulgando aqui no NDTV e é legal, né? Cada vez mais buscarem ajuda, tratamento médico, porque dá para ter uma vida saudável apesar dessa doença complicada. E, doutor, obrigado pela visita aqui. Forte abraço, tamo junto, tá? né? Tudo de bom. Até mais, valeu.